Olá, tudo bem? Sumida por aqui, né, gente? Mas apareci de novo, estou eu aqui. E hoje eu queria falar sobre um assunto com vocês que é sobre as nossas emoções. Gente, o ser humano ele é muito complexo, né? Deus foi perfeito em nos criar e assim, nós precisamos buscar um equilíbrio. E esse assunto de hoje é extremamente importante, que é sobre as nossas emoções. E às vezes a gente não sabe nem o que é uma emoção. Imagine ouvir essa emoção, não é verdade, gente? Tá. E aí eu queria levar você a refletir um pouquinho sobre o que é, né, essa emoção. O que seria uma emoção, então? E eu quero falar para vocês de uma maneira assim bem objetiva, né, sobre o que é emoção, porque talvez é uma coisa que você não tem esse costume de ouvir. E aí eu queria falar sobre você, o que é emoção? Emoção é uma sensação física, né, ou emocional, que é provocada ou por um sentimento ou por um acontecimento. Isso de uma maneira bem objetiva para vocês entenderem. E aí todos nós, gente, temos emoções. O bebê, o adulto, o idoso, o adolescente, a criança, todos nós temos as nossas emoções. E é através dessas emoções que nós temos a possibilidade de nos escutar, de nos ouvir. E a gente vive um tempo, gente, onde as pessoas fazem curso para tudo, tudo você vê um curso. Mas deveria também existir um curso para nós aprendermos como nós deveríamos nos escutar. Ou seja, porque às vezes às vezes não, sempre, o nosso corpo ele vai falar. E às vezes o nosso corpo também grita, gente, grita. Só que nós não temos a sensibilidade de nos ouvir. Nós não temos, nós não cuidamos das nossas emoções e não temos a percepção de nos ouvir. E é necessário que a gente venha nos ouvir para que nós venhamos buscar uma ajuda. E sendo que isso é um assunto, se torna um assunto em evidência e de muita importância. E que é um assunto também, gente, que compete a quem é rico, a quem é pobre, a quem está no melhor escalão de sucesso hoje, também deve escutar as suas emoções, tá bom? Então, considerando esse assunto extremamente importante. E é através das emoções que, quando o nosso corpo vai falando, é que nós temos a possibilidade de nos ouvirmos, de ouvir o que o nosso corpo está dizendo. E aí logo podemos dizer que nós também devemos buscar ajuda, é o que vai nos levar a buscar ajuda. Dizer, gente, eu não estou bem, eu estou precisando de um tempo, eu estou precisando de umas férias e de reconhecer aquilo que a gente está vivendo. Hoje está vivendo talvez um relacionamento abusivo ou de estar convivendo demais com pessoas tóxicas, né? E considerando que isso é extremamente importante. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre a sensação e a percepção, logo para a gente entender um pouco mais sobre as nossas emoções. O que seria sensação? Sensação, gente, é uma experiência, né, que eu poderia chamar ela de sensorial e que pode ser iniciada também pelo fator externo, mas também interno, né? A percepção, gente, diz a respeito da interpretação do nosso sistema cognitivo que surge a partir da nossa sensação e que logo pode virar uma emoção, né? Como eu falei para vocês o que é uma emoção, ela vem por acontecimentos, que pode ser emocional e externo também, mas que as nossas emoções, quais são as nossas emoções primárias, né? São essas emoções como raiva, como culpa, essas são algumas das sensações primárias. E que, se nós não conhecemos sobre aquilo que nós gostamos, sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós percebemos, o que acontece, gente? Acaba que a gente começa a sentir as coisas e a gente não vai se percebendo, a gente não vai percebendo o nosso adoecimento. E aí, como que a gente pode fazer algo se a gente nem se percebe, né? Logo, eu posso dizer para você que o quanto é importante a questão das nossas emoções serem trabalhadas, né? Porque às vezes eu conheço pessoas que ou elas são muito racionais ou são muito emocionais, e aí de fato a gente precisa buscar um pouquinho desse equilíbrio, né, gente?
Nós temos que ter esse objetivo de estudar um pouquinho sobre as nossas emoções, sobre o que são essas emoções e logo perceber elas em nós. E quando essas emoções não são ouvidas, gente, logo você vê a criança, por exemplo, né? Que estuda em uma escola, onde essa escola não trabalha a questão das emoções, onde a família não trabalha essas emoções, e aí vem como resultado o quê? Bullying. O bullying fala de quê? Causar dor no outro, né? Que eu não percebi em mim. Então, eu acabo tendo uma dor, mas eu resolvo causar uma dor em outra pessoa. Às vezes, a criança, ela não vai compreender isso, porque ela não sabe nem o que é uma emoção. E aí ela não vai entender sobre isso. E por isso, essa psicoeducação, ela se torna extremamente importante da gente falar sobre as nossas emoções. E elas falam sobre essas emoções que não estão sendo ouvidas. Talvez uma desatenção que a família não está tendo com essa criança. O adolescente, o corpo dele grita. Quando ele começa a se cortar, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que essa dor está tão intensa dentro de mim que eu resolvo me cortar para que essa dor seja amenizada. E, de fato, essa família, às vezes, elas não entendem o que é esse processo. E aí é preciso, gente, tudo na vida é preciso ali que você gaste tempo, né, para às vezes aprender. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo mesmo, para a gente falar sobre esse assunto. E os sintomas que a gente sente, que vem surgindo, ou seja, numa criança, ou num adolescente, ou em alguém mais idoso, ele realmente começa a falar muito no nosso corpo, sobre aquilo que a gente sente. Às vezes, um taquicardia no coração, tá querendo dizer o quê? Um cansaço que você tá tendo mental. De, às vezes, determinada situação de um problema que se tornou como se fosse uma energia em loop, né? Quando a gente fica... Vocês sabem o que é uma energia em loop? Vou dar um exemplo para vocês. Quando um cachorro ele fica girando em torno do próprio rabo, bem objetivo para vocês entenderem, é uma energia em loop. Então, às vezes, a gente gasta energia com coisas que não vão nos acrescentar em nada, né? Às vezes, a gente gasta muita energia com isso e a gente sofre muito com essas questões. E aí, de fato, né? Em algum momento, o nosso corpo ele vai começar a falar. Na verdade, em alguns momentos, ele começa a gritar mesmo. E aí, isso transborda, né? Vem nesses sintomas que a gente começa a passar mal, a ter uma ansiedade excessiva. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo, gente? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Você que é pai, você que é mãe, né? Ou para você mesmo. O que o jeitinho do seu filho, às vezes de ficar calado, às vezes um choro, quando o adolescente, a criança, ela se cala muito, ela também está querendo dizer alguma coisa. Sem falar, ela está querendo dizer alguma coisa. Tá, mas o que enquanto você pai, o quanto você tem ouvido isso no seu filho, né? Para falar com ele. Que acontecimento que teve dentro da sua casa, que pôde mostrar isso, né? O que aconteceu? E lembrar vocês também, gente, sobre a questão até mesmo dos abusos, né? Abusos acontecem, gente, vamos supor que 80% dos abusos são acontecidos dentro dos seus próprios lares, com familiares, tios, avós. Então, chamar vocês para ter esse olhar, né? Esse cuidado de não sair, às vezes, tendo confiança ou acreditando, porque aquela pessoa é muito honesta, talvez ela não faria isso. E aí a gente acaba deixando os nossos filhos com essas pessoas, né? A gente acaba dando uma credibilidade a mais, tá? E gente, quantas coisas, quando acontece um abuso, às vezes pode determinar o futuro do seu filho, né? Porque às vezes seu filho não vai saber lidar com isso, né? Então eu tô falando sobre esse assunto, passando esse vídeo para vocês, justamente para abordar isso, que é muito importante, tá? Você dar ouvido às suas emoções, aprender a se escutar, a saber o momento de pedir ajuda. E também ouvir, de fato, que se você aprende a se ouvir, automaticamente você vai aprender
a ouvir mais as pessoas, a prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, ou seja, em filhos, né? E as pessoas da sua família. E automaticamente você vai poder ajudá-las, né? Isso é um assunto extremamente importante. Então, assim, eu queria chamar a sua atenção para que comece a sentir, comece a prestar atenção naquilo, sobre aquilo que você sente. Comece a nomear os seus sentimentos, dar nome às suas emoções. Porque quando a gente começa a falar sobre aquilo que a gente está sentindo, é sinal de que a gente está amadurecendo emocionalmente. E esse é um assunto que eu vou estar gravando alguns vídeos para falar sobre eles. Eu gostaria muito que vocês vissem esses vídeos para que juntos a gente pudesse aprender e a gente pudesse... Gente, se a gente for evitar é muito melhor, tá? Evitar alguns problemas é muito melhor, porque a gente não sabe como que as emoções, as pessoas se comportam de inúmeras maneiras. E às vezes você vai passar pela mesma coisa que eu passei, mas vai se comportar de uma maneira diferente, né? E que às vezes a gente não espera que determinadas pessoas se comportassem de determinadas formas em relação a qualquer problema. Então eu queria falar para vocês que sempre quando perceberem algo diferente, passe a se ouvir, pare um pouquinho, tá? Hoje nesse mundo de tanta internet, de muito trabalho, as pessoas, sabe, parece que não estão tendo tempo para se ouvir. E é necessário que você tire esse tempo para se ouvir, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.